Bíblia comigo? Evangelho de Mateus capítulo 22, verso 34. Diz assim: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhes disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo e semelhante a este, amarás o teu próximo como mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor Jesus, obrigado por mais uma série que nós começamos. Pedimos que o Senhor nos traga clareza, direção, discernimento, compreensão sobre este assunto. Pregar sobre este assunto sem a tua presença não passa de uma palestra, não passa de, Deus, uma aula vazia, que provavelmente não muda a mente, não gera cultura no coração de ninguém. É por isso que eu preciso que o teu Espírito Santo, ele se manifeste através das palavras que serão liberadas deste altar. E o Senhor nos visite ao nível de nos levar a uma mudança de comportamento, uma metanoia, uma mentalidade diferente, Deus, em nome de Jesus. Talvez alguns de nós fomos criados, fomos construídos debaixo de uma cultura, Deus, de introspecção, de falta de relacionamento, de isolamento, mas em nome de Jesus que tudo isso comece a cair por terra e o Senhor possa nos permitir, a partir desta série de mensagens, a vivermos, a desenvolvermos uma vida cristã segundo o teu padrão. É a minha oração em nome de Jesus, e quem concorda diga. Você pode se assentar. Falar sobre este assunto, amor, Frank, ele se torna até meio que banalizado. Dentro da igreja nós aprendemos a exteriorizar, não todos, mas aprendemos a exteriorizar o eu te amo, amo você em Jesus. Dentro de casa nós tentamos, e se não tentamos deveríamos tentar, mas uma boa parte tenta exteriorizar também o sentimento do amor, falar disso. As pessoas às vezes têm mais facilidade talvez de escrever numa mensagem do WhatsApp. Porém, amar é muito mais do que você liberar palavras. E nós vivemos um tempo onde as pessoas elas não estão compreendendo o que de fato é o amor. Elas não estão compreendendo o que de fato é viver este sentimento e aplicar este sentimento. Nessas 3 semanas eu quero, em nome de Jesus, que essa igreja ela seja batizada no amor de Cristo. O que é batizar? Batizar é você imergir, é mergulhar, é nós sairmos de uma vida medíocre. O que é medíocre? De uma média, mediana, e começarmos a viver de uma forma sobrenatural, dentro do amor de fato. E aprenderemos aqui, falaremos durante essas 3 semanas, não só do amor que nós desenvolvemos em casa, que nem todos ainda conseguem, alguns talvez até por conta das suas limitações de criação, de cultura, de falta de amor em casa, de não serem ensinados. Mas também aprender o próximo, amar o próximo, que Jesus deixa bem claro que é fundamental. O texto que lemos fica bem claro. Os fariseus, os religiosos começam a questionar Jesus. Eles começam a tentar arrumar algumas formas de fazer Jesus cair nas suas armadilhas, contestando a lei para que eles pudessem condená-lo, para que eles pudessem acusá-lo, prendê-lo e fazer aquilo que de fato ele se entregou a fazer, que era a cruz. E a Bíblia diz que ele tem uma discussão ferrenha com um grupo de religiosos que eram os saduceus. E a Bíblia diz que Jesus literalmente coloca eles no bolso. Eles não conseguem discutir com ele por conta do conhecimento que ele tinha, não da Torá, mas do próprio Deus que escreveu a Torá. E os fariseus, que eram um outro grupo, vendo Elisa, que Jesus tinha colocado no bolso os saduceus, pensando que talvez ele se bandasse para o lado deles, porque eram inimigos, dentro da igreja, inimigos. A Bíblia diz que eles também tentam experimentar. E um doutor da lei, provavelmente o que tinha o mais erudito, o que tinha mais capacidade intelectual dentro da lei judaica, ele faz uma pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus responde: ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com todos os teus sentimentos. Eu fico imaginando a cena, não sei se você gosta de viajar na Bíblia, mas eu fico imaginando a cena, eles de braço cruzado, um olhando para o outro, falando: é isso aí, ele não é tão herege assim como a gente achava.
Eles quase estavam aprovando ele, Marcos fala isso. Mas antes deles terminarem a sua aprovação, a Bíblia diz que Jesus diz: porém, semelhante a este, ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E me chama a atenção no verso, é que ele diz assim, ó, segundo, semelhante a este. Então, tão importante quanto Marcos amar a Deus, Jesus deixa claro que que devemos amar o próximo. E o próximo não é aquele que está próximo dentro de casa, aquele que está próximo na sua cama, porque é casado com você, casada com você, aquele que está próximo no mesmo trabalho. Ele diz amar o próximo quando ele estiver próximo, ou seja, ele está dizendo amar a todos. Aqui nós vemos Jesus colocando, Alessandra, um holofote frente a esse sentimento que está tão banalizado, que é o amor. Ele deixa bem claro que a vida cristã, ela vai ser pautada, baseada, Janaína, no amor a Deus e no amor ao próximo. E quando eu não consigo amar o próximo, eu não estou sendo semelhante então ao amor de Deus. E nós vivemos infelizmente numa cultura, gente, parece que pregar sobre isso é uma coisa assim, então, é uma mensagem de feijão com arroz. Não, essa mensagem ela é de suma importância, porque se nós pegarmos tudo aquilo que Jesus ele ensinou, pastor Ronaldo, tudo aquilo que Jesus ele determinou como um novo padrão, que ele estabeleceu como princípios, vai ser baseado, estruturado no amor ao próximo. O amor ao próximo ele é fundamental. Se não tem amor ao próximo, provavelmente não existirá, segundo aqui nós lemos no texto e outros textos que eu vou trazer para vocês, o amor a Deus. Amar a Deus e amar ao próximo, ele vai gerar benefícios. E não amar o próximo é perder, samurai, os benefícios. Eu chamo ele de samurai, mas é o Samuel, desculpa. É perder os benefícios. Às vezes nos perguntamos por que algumas coisas não acontecem, por que algumas portas, Léo, não se abrem, por que algumas situações não rompem? Será que é porque estamos quebrando esse princípio de amar ao próximo? Será que não vem disso? Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você faça essa reflexão, é só uma pergunta retórica. O quanto você ama o próximo? O quanto você tem preocupação, sentimento, compaixão pelo próximo? Esses dias eu pincelei, porque desde aquele dia que eu preguei uns 2 domingos atrás, e foi um ponto da mensagem, eu já estava com essa série de mensagens ministrada ao meu coração, porque nós somos uma igreja, amados, que Deus tem sido misericordioso e gracioso com a gente. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós somos uma igreja que o Senhor tem permitido crescer pela misericórdia dele. Pastorear essa igreja para mim é uma honra, é um prazer. Nós somos uma igreja que ela tem se apresentado relevante na cidade. É maravilhoso quando eu chego em alguns lugares e falo que sou pastor da Nova Aliança, e sempre alguém conhece alguém da Nova Aliança, e quando ele conhece alguém da Nova Aliança, ele sempre fala bem dessa pessoa. Dá glória a Deus pela vida desse irmão que está do seu lado. Isso é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sim ou não, gente? Sim. Pastorear essa igreja para mim é uma honra, uma igreja nesse tamanho. Eu lembro quando eu comecei meu ministério pastoral, sabe qual que era meu sonho, pastor Odô? Porque a igreja não crescia. Tinham 8 pessoas, chegava a 12, e vinha uma senhora na igreja, manifestava demônio e ia embora os 12. Ficava só eu, a pastora Ana e a minha sogra, e 2 músicos. Um deles que se converteu no primeiro dia de culto, mas não vamos deixar isso para falar depois. E ele já tocou, inclusive. A gente chegava a 12, 16, 18, manifestava o capeta na irmã. O povo ficava com medo de ir embora. Eu lembro que uma vez eu fiz uma oração, eu falei: Deus, se o Senhor me der uma igreja de 40 pessoas, que era o que cabia no templo, eu serei o pastor mais feliz desse mundo. 40. Hoje nós já estamos chegando a 1.200. Porém a minha pergunta é: nessa igreja que se apresenta relevante, nessa igreja em franco crescimento, ela vive o amor ao próximo? Nós amamos. Sabe por que talvez nós não estamos conseguindo ganhar o nosso familiar que está lá naquele quadro? Eu não esqueci daquele quadro, não. A gente ora todos os dias por ele. Eu só estou esperando o start de Deus para a gente poder, o quadro lá que cabe mais um, que a gente colocou os nomes lá. Quem lembra dos nomes foi colocados lá? Talvez você possa ter esquecido, eu não esqueci. Eu pergunto todo dia para Deus: e agora, Deus, vamos ou não vamos? Eu tenho uma estratégia, mas eu preciso que Ele me dê o start. E Ele não me disse nada, eu estou na expectativa. E esses dias eu perguntava para Deus: Deus, nós vamos dar o start nesse projeto? Nós vamos. Deus falou assim: uma igreja não cresce sem amor.
nós não crescemos sem amor. Agora não como igreja, pessoas. Nós não rompemos, nós não fluímos se nós não amarmos. Pastor, eu amo, mas como é que nós amamos e criticamos? Como é que nós amamos, mas rejeitamos? Como é que nós amamos, mas esnobamos? Como é que nós amamos, mas não nos importamos? Amados, não é amor, você vê, eu vou falar com os dois grupos aqui, homens e mulheres. Amada, não é amor você dizer que ama o próximo, mas quando você vê uma mulher na igreja que está chegando, ela está no início de uma caminhada, com uma roupa que aos teus olhos não deveria ser uma roupa de cristão, você rejeita ela, não tem amor. Ai pastor, mas veja bem, ela é uma piriguete, Jesus também morreu pelas piriguetes. Aí, ó. Ela nunca vai viver um processo de transformação no seu comportamento de vestimenta rejeitada. Quem está me entendendo, diga amém. Homens que estão aqui, nós apresentamos a nossa vida como cristãos, como sacerdotes, mas temos dá qualquer treta no estacionamento, você já quer agarrar o pescoço do irmão, não olha na cara, não tem amor. O amor vai muito mais do que isso. E Deus ele tem nos provocado a despertarmos para esse sentimento, não só com palavras. Ele tem nos provocado a vivermos de fato. Como é que Deus vai trazer? Olha, gente, eu quero que vocês coloquem muito amor nas minhas palavras. Mas como é que Deus vai trazer as moças que trabalham, as mulheres que trabalham nos prostíbulos da cidade para dentro desta igreja para serem salvas? Se elas passarem por aquela porta, elas serão rejeitadas. Quantos de vocês vieram como eu vim? Eu não estou criticando doutrina e nem denominação, por favor. Mas quantos de vocês vieram ou passaram por igrejas da qual eu nasci? E meu avô foi pastor 50 anos. Que quando chegava uma mulher de calça jeans na igreja, 5 irmãs do coquinho ficavam repreendendo o demônio dela atrás dela. E quando tinha apelo, vinha uns 25 falando para ela: aceita Jesus só por causa da roupa. Quem está entendendo, diga amém. Lá víamos isso como rejeição. Mas será que aqui às vezes nós não fazemos isso? Nós precisamos pensar nisso. Quantos de nós rejeitamos o simples? A pessoa que aparentemente tem menos do que nós. Amados, são por esses que Jesus morreu na cruz. Posso ouvir um amém? E quando eu e você somos injustos com os órfãos, as viúvas e os necessitados, Jesus ele vai pegar a causa deles para brigar. Quando você humilha, quando você rejeita, ele diz: quando eu tive fome não me deste de comer, quando tive sede não me deste de beber, quando tive frio não me aqueceste. Quando fizemos isso? Quando não fizeram os meus pequeninos. É claro que dentro da escatologia fala dos judeus, mas isso fala dos simples. E por que nós não fazemos? Porque nós, infelizmente, não entendemos, talvez, ou não conseguimos viver o que é o amor. Alguns não amam porque não foram ensinados. Outros não amam porque não entendem a importância do amor. Também tem um grupo que não ama porque ele não tem tempo. Mas Jesus ele está nos chamando a atenção. Deus falava: a minha igreja, ela precisa. Nós temos tantas coisas aqui na igreja. Deixa eu resumir aqui, né? Eu estava num tempo de devocional falando: Deus, o que nós precisamos para ser a igreja que o Senhor quer que sejamos nessa cidade? O que o Senhor quer que a gente faça? E nós temos tantas coisas na igreja. E eu confesso para vocês com vergonha que foi uma oração talvez até prepotente, porque eu estava olhando assim para os ministérios da igreja, para aquilo que nós fazemos, Vanessa, e dizendo assim: Deus, o que falta para tudo isso que nós fazemos? Quem está me entendendo, diga amém. Deus, nós temos projetos de cura da alma, libertação, mapeamento, juniores, jovens, crianças, a discipulado, e uma igreja que tem isso e tem aquilo, assim, aquele monte de ministérios. Eu tenho uma plataforma com todas as logomarcas dos ministérios, e o Espírito Santo falou para mim: de nada adianta tudo isso se não tiver amor. Não tem amor. Só que eu não consigo, amados, eu amar todo mundo e suprir a carência, a necessidade de todos, porque a igreja, ela não ama com as suas paredes, a igreja ama com as pessoas que são igreja. Quem me entende, diga amém. Esse é o propósito. E eu quero que você aprenda, entenda e viva isso. Será que nós amamos o próximo? Será que nós demonstramos o amor para as pessoas de fora?
Será que nós compreendemos o propósito de Jesus sobre o amor? São essas perguntas que Ele vai nos responder nessas 3 semanas. Eu desafio você a estar aqui em todas, não para você aprender, mas para você ser impactado por Ele, pelo amor dEle. Por que vivemos esse tempo onde o amor parece que as pessoas não se importam mais? O próprio Paulo falou isso, se você puder. Aliás, o próprio Jesus falou isso, depois eu vou para Paulo. Mas o próprio Jesus falou isso lá em Mateus 24:12. Coloca para mim, Mateus 24:12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas olha o que ele diz nessa mesma expressão: mas quem se mantiver firme até o fim será... Deixa eu levar você a uma compreensão que talvez você nunca parou para avaliar. Cleverson, ele apresenta nessa extensão os sinais dos fins dos tempos. Os discípulos perguntam: mestre, quais são os sinais dos fins dos tempos? Quais são os sinais que o mundo está acabando? E Jesus então começa a dizer, o que iria acontecer: guerras, rumores de guerra. Você vai ver que muito do que Jesus começa a falar é pela ausência do amor. Só existe guerra porque não existe amor. Pais contra filhos, filhos contra pais, porque não existe amor. E ele vai confrontando. Mas aqui nesse verso ele diz assim, no verso 12: e nesse tempo o pecado aumentará e o amor esfriará. Ele dá 2 pontos bem principais: que nos últimos dias o amor esfriará e o pecado vai aumentar. Porém, aquele que se mantiver firme contra o pecado e firme no amor aquecido, esse será salvo. Qual é o benefício de você amar o próximo? Um deles, e provavelmente o principal: salvação. Diga comigo: salvação. Pastor, você quer dizer então que se eu não amar eu posso perder a salvação? Eu não estou falando nada, eu só estou decifrando o texto. Decifrando o texto. Ele diz: nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Nos finais dos tempos o amor de muitos esfriará. Paulo diz a Timóteo: nos últimos dias eles serão terríveis, porque as pessoas, elas amarão a si mesmas, serão egoístas. E eu preguei esses dias sobre isso. E nós estamos vivendo, infelizmente, esses últimos dias. Jesus já definiu que isso iria acontecer. Porém, nós precisamos entender que o que Jesus define dos últimos dias que o amor se esfriaria, Creibe, é que isso seria para os ímpios. Isso seria para o sistema do mundo e não para a igreja. O problema é que nós estamos vivendo isso dentro da igreja. A igreja, ela está perdendo o cuidado, o amor, a compaixão, o cuidado com os necessitados, a atenção com o próximo, a valorização das pessoas. A igreja, no geral, ela está perdendo. A igreja, ela vive hoje uma... Eu digo assim, a igreja no geral, existem competições de igrejas nas cidades, querendo competir, quem é maior, quem é mais importante, quem é isso, quem é aquilo. As pessoas, elas amam mais suas estruturas, mais as suas placas, suas denominações, suas doutrinas, do que o pecador. Se rejeita o pecador por conta da doutrina, onde deveria se amar o pecador. Eu desviei e apanhei tanto, literalmente apanhei tanto. Por quê? Porque quando eu caí, quando eu tinha 14 anos de idade, alguém falou para mim: você tem que ir lá na frente pedir perdão. Eu falei: mas isso é terrível, numa idade de 14 anos, me expor desse jeito, meu pai vai me matar. Eu falei: qual a outra opção? Ele falou: desvia. Eu ouvi isso de um pastor. Se você sair da igreja, você não precisa passar essa vergonha. Eu estou falando de uma igreja que foi ensinada pelo próprio Jesus sobre amar ao próximo como a si mesmo. E nesse dia, eu lembro que eu disse: se um dia eu for pastor, porque eu tinha promessa, eu nunca vou dar as costas para um pecador. Nunca. Eu tenho buscado viver isso. Entenda, não é você aceitar o pecado, mas é amar o perdido. Amar o perdido, porque foi por ele que Jesus morreu. Quando falamos sobre amar o próximo, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o amor, ele torna as coisas mais fáceis. A fé, ela traz o impossível, ela move o impossível, mas o amor gera facilidade em todos os níveis. Quando você ama na sua casa, você facilita os relacionamentos, o ambiente fica leve. Quando você ama no seu trabalho, por mais que a pessoa seja ruim, você vai facilitar, se não for para ela, pelo menos para você. Em qualquer ambiente que você demonstrar amor, que você demonstrar compaixão, que você demonstrar cuidado, você vai conseguir facilitar as coisas. Se você não vive isso, experimente.
Porém o rancor, a mágoa, a ira, a falta de paciência, ela dificulta as coisas, que elas todas vão se resumir no contrário do amor, o espírito contrário do amor. Agora, o que nós estamos vivendo? Amado, tem muito crente que é batizado nas águas, batizado do Espírito Santo, ora em línguas, mas que ele ama uma treta, mas gosta de uma encrenca. Tem ou não tem, gente? O cara fica assim, treta. E ainda culpa o diabo. Esse é usado pelo Satanás, mas é que ele gosta de ver o pau torar. Não facilita, dificulta. Quando nós falamos de amar, quais são as lições que nós tiramos? Eu separei 2, talvez 3, se der tempo. A primeira é entender o que é amar ao próximo como a nós mesmos. Entender e praticar. Para você amar o próximo como a ti mesmo, que Jesus fala, é necessário você se importar com as pessoas e mostrar para elas que elas são importantes, que elas são especiais. Importar e mostrar que elas são importantes. Aí você pergunta, mas por que ela é especial? Talvez porque Jesus morreu na cruz por ela. Será que é um bom motivo? Não importa a condição financeira, a posição dela. Isso é amar ao próximo como a nós mesmos. Porque amar dentro de casa, em uma das mensagens dessa série a gente vai falar sobre isso. Jesus um dia ele fala, amar quem está perto é fácil. Ele falou, ame o teu inimigo. Eita, aí o negócio fica mais estreito. Se amar o próximo para nós curitibanos é meio difícil, Jesus, eu falei para vocês, o espelho dentro do elevador foi gerado em Curitiba. O cara entrar e não precisar, André, olhar para ninguém, ele olhar para ele mesmo. Essa é a maior definição de amantes de si mesmo. Hoje nós fomos com a equipe na ministração do pastor Randy Clark num café de pastores e saímos e fomos almoçar. E quando terminou o almoço, eu fui pagar a minha conta da pastora. A dona do restaurante me conhece como pastor e ela perguntou assim, como é que está a sua família, como é que está a sua sogra, todo o processo que eles estão passando de luto, né? Conversei um pouco com ela e ela falou, deixa eu te fazer uma pergunta, porque ela mora no mesmo condomínio que a minha sogra. Ela falou assim, tem um rapaz gordinho que mora lá no meu prédio, que esses dias eu pensei que era você. Eu falei, por quê? Ela falou, eu só vi que não era você porque ele era gordinho. Eu falei, ufa. Ele falou, mas ele é a tua cara. Eu falei, é meu irmão gêmeo. É meu irmão gêmeo, mora no mesmo condomínio que ela. Ela falou, é teu irmão mesmo? Eu falei, meu irmão. Ela falou, nossa, vocês são muito parecidos, só que ele é mais gordinho e o cabelo e a barba dele estão bem branquinhos. Eu falei, o meu, eu pinto. Ela falou, teu irmão? Eu falei, sim. Ela falou, aquele rapaz chama a minha atenção. Ele tem um casal de filhos? Eu falei, tem. Ela falou, ele me chama a atenção. Num condomínio com 320 apartamentos, ele é o único vizinho que passa por mim e me cumprimenta. Eu falei, graças a Deus, miserável, faz o negócio certo. Ela falou, ele é o único. O único. 320 apartamentos, vamos multiplicar, sei lá, por 3? Média familiar? 4. Entre 900 a 1.200 pessoas num condomínio. Para aquela mulher dizer que só tem um que cumprimenta, é porque existe um espírito do inferno no coração daqueles curitibanos, daqueles, não do nosso. Nós somos construídos, avaliados pelo Brasil todo como um povo frio, um povo desconfiado. Eu não estou querendo julgar, por favor. Cada um tem a sua forma, pela cultura e tal. Mas, gente, está na hora de a gente começar a quebrar esses paradigmas. Quem está me entendendo, diga amém. Quebrar esses paradigmas e nós sermos a diferença. Não é ser a diferença para você ter benefício, é você ser a diferença para você revelar Jesus na vida das pessoas. Aí eu falei para ela, você sabia que ele é pastor? Ela falou, bem que eu vi. Por quê? Não é porque ele ora pelas pessoas no corredor e elas são curadas. Não é porque ele fica professando aleluia, glória a Deus, eu repreendo nos corredores. Não, é porque ele demonstra cuidado. Sabe quando você diz que é cristão, mas não demonstra compaixão? A pergunta é, será que nós estamos revelando Jesus em nós?
Pastor, é meu jeito, é o jeito da madeira. Pois a madeira vai ter que ser transformada. Nós vamos ter que passar por isso. Esse é o propósito de Cristo nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, queridos? A minha pergunta é: se Jesus ele estivesse aqui nessa cidade, nessa terra, Jesus estivesse no trabalho onde você desenvolve suas atividades profissionais, na empresa, se Jesus frequentasse o condomínio que você mora, o bairro que você mora, se Jesus morasse na casa que você mora, Ele reagiria como você reage com as pessoas? Ele reagiria assim? Ele responderia como eu e você respondemos? Porque muitas vezes nós enchemos o peito e falamos: eu sou cristão, eu sou crente, mas nós não professamos. Eu tenho certeza, Vanessa, que se Jesus ele estivesse no nosso lugar, Ele trataria as pessoas com muito mais compaixão do que nós tratamos. Ele seria muito mais cuidadoso do que nós somos. Ele seria muito mais afetuoso do que nós somos. Você concorda comigo, gente? Essa é uma mensagem hoje muito responsiva. Eu preciso que você me ajude. E se nós entendemos então que Ele declara que amar o próximo, Will, é tão importante como amar a Deus, Ele coloca um holofote, Ele coloca uma luz especial para o amor ao próximo, dizendo: esse daqui é um mandamento acima de todos os outros. Ele estabelece um princípio dentro do cristianismo. Ele diz: de todos os outros, não só 10 mandamentos, dos 513 mandamentos, Ele diz: esse é o mais importante. Os dois aqui, um semelhante ao outro. Por que nós ainda rejeitamos? Por que nós não vivemos isso? Olha como Jesus agia. Vá comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. Às vezes a nossa desculpa, Daniel, sobre amar o próximo é porque a gente está cansado. Sobre dar atenção para o próximo, Eric, é porque a gente está na correria. A gente não conseguir se importar com as pessoas é porque a gente está sobrecarregado. Olha, Júnior, que interessante o que nós encontramos nessa passagem. Marcos 6, 30. Eu vou ler todo o texto com vocês para a gente entender o contexto. Olha aqui, Renata, diz assim, ó: os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha sido feito e ensinado. Olha para mim, Jesus tinha liberado os apóstolos, os discípulos: vão, entrem na casa das pessoas, onde tiver paz, você entra, ora por elas. Quem não te der atenção, bate o pó da roupa, mas orem pelos enfermos, libertem os cativos, ministrem as pessoas. E eles foram, cumpriram a missão, Erickson, e voltaram cheios de gratidão a Cristo pelo mandamento, pelo ensino, pelo envio. E eles chegam contando de tudo o que aconteceu. Agora olha o próximo verso. Porém Jesus lhes disse: vamos. Quando eles começaram a contar, ele falou assim: espera um pouquinho, está muito tumultuado aqui. Ele diz assim: Moacir, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais tranquilo, para a gente poder conversar. Estou cansado. Olha o texto. E disse Jesus: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para? Está na tua versão aí? Se ele pediu para descansar, significa que ele estava? É óbvio. Vamos lá. Ele diz assim, ó: vamos para um lugar mais tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Aqui é o autor que está definindo, Marcos, que está dizendo isso, porque ele estava recebendo essa informação e compartilhando aqui no texto. Marcos não foi um discípulo, mas ele escreve o que ele ouviu dos discípulos. Provavelmente quem contou a história para ele falou: rapaz, mas nós estávamos cansados e nós estávamos com a fome. Sabe aquele dia que você correu o dia inteiro, você não conseguiu nem comer aquela coxinha gordurenta do sujinho? Sabe que você fala: meu Deus do céu, que fome. Eles contaram desse jeito para ele. Então ele estava aqui, comigo, cansado e com fome. Vai lá comigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele estava... Desculpas que às vezes nós damos por não dar atenção para as pessoas. Ele diz isso porque eles não tinham tempo nem de comer. Então saíram, verso 32, de barco, para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e viram partir e os seguiram. E pessoas de várias cidades correram atrás e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, tinha uma multidão. Ele estava cansado, com fome e queria ficar tranquilo. Quando ele chegou no lugar que ele queria comer e descansar, o povo estava tudo lá. Aí Jesus chamou Pedro, que era briguento: está com a espada aí, Pedro? Ele falou: vai na frente então, se um atravessar, tora ele. Ele falou isso e colocou
colocou um capuz na cabeça e falou: corre, corre, corre para ninguém pegar a gente. Ele fez isso? Não. Olha o que ele fez. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, ele teve compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, já está tarde, mande as multidões embora, vamos se livrar logo do povo, porque para que possam ir aos campos povoados vizinhos comprar uma coisa para comer. Eu pergunto, será que era o povo que estava com fome ou eram eles? O texto deixa bem claro que eram eles. E Jesus diz o quê? O que vocês têm aí? Por que vocês não dão de comer? Olha o nível do amor. Qual que é o padrão de Jesus, Paulo? O padrão de Jesus é amar mesmo quando ele estava cansado na sua condição física. O padrão de Jesus era amar mesmo quando ele estava com fome. O padrão de Jesus era amar mesmo quando ele estava desconfortável. Eu sei que é muito alta a régua de Jesus para nós. Eu sei disso. Eu não estou querendo comparar você a Jesus, mas eu estou dizendo que tem um padrão. E esse padrão é que eu e você precisamos estabelecer na nossa vida. Se queremos nos apresentar como cristãos, temos que no mínimo caminhar como ele caminhou. Quem me entende, diga amém. Não importa a dificuldade. O padrão de Jesus para as nossas vidas é compaixão, é se preocupar com quem ele não conhecia. A Bíblia diz, ele viu o povo e entendeu que eram como ovelhas sem pastor. Ele estava cansado, moído, com fome, mas ele falou: eu vou cuidar, eu vou dar atenção. Esse é o padrão para aquele que quer servir o reino. Nós encontramos muita plataforma, muita gente que quer altar, que quer microfone, muita gente que quer ser visto, mas encontramos pouca gente que quer amar. Entenda, para viver isso daqui tem que viver o amor. Quem está me entendendo, diga amém. Não existe crescimento, romper. Talvez tem pessoas que têm chamado ministerial, que o seu ministério ainda não fluiu. Por quê? Porque ele não vê as pessoas como pessoas, ela vê como números. Ele não vê pessoas como ovelhas sem pastor, ele vê como plataforma para ele pisar nelas e crescer. Não tem crescimento ministerial, não tem desenvolvimento, não tem romper, se nós não vivemos como Jesus viveu. Por que ele conseguiu mudar a cultura de toda a Judéia, Jerusalém, Judéia, toda aquela região, e emplacar isso também nos gentios? Porque ele amava. Não é simplesmente porque ele era Deus. Ele era rejeitado pelos fariseus, ele era rejeitado pelos religiosos, mas o povo estava atrás dele. Talvez alguns por conta do pão, mas ele fazia isso porque ele amava. Esse é o padrão. E mesmo quando ele foi crucificado, porque o povo foi incitado pelos fariseus, na cruz, antes de suspirar, o que ele disse? Pai, perdoa. Meu irmão, só perdoa ou pede para perdoar quem ama. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Abaixo. Quem aqui é pai ou mãe de um filho que em algum momento já gerou uma situação desconfortável com você? Levanta a mão. Tem uns que levantaram. Qual filho que não gera uma situação que não te dá um garrão, um ódio de vez em quando? E quem aqui, o filho gerou uma situação de odiar ele, não quer nunca mais olhar na cara dele? Por quê? Porque você ama. Você ama. Ele apronta com você. Você fica com vontade de passar cinta, você faz vontade de castigar. Eu vou tirar, você promete, vai tirar. Mãe ainda é uma maravilha. A mãe vai tirar o computador, vai tirar o celular, vai tirar tudo, vai deixar ele. Quando ela fala, parece que ele vai dormir numa cela, em cima de um jornal. É ou não é? Você vai ter com medo. O sangue de Jesus tem poder. Agora ela ficou nervosa. Não faz nada. É ou não é, Will? Não faz nada. Por quê? Ama. Quem ama, perdoa. A gente fala muito de amor, mas tem dificuldade de gerar perdão. A Bíblia diz que nos últimos dias seria pais contra filhos e filhos contra pais. Nós estamos vivendo isso. Filhos que abandonam seus pais nos asilos e não voltam mais buscar. Nós vivemos isso. Não estou dizendo que aquele que colocou uma condição, estou dizendo aquele que não voltou nunca mais. Nós estamos vivendo isso. Pais que divorciam e ficam 6 meses, 8 meses sem encontrar com o filho. Promete que vai vir. Olha, eu vou, e o menininho fica lá com a mochilinha esperando e ele não aparece. Manda uma mensagem depois: eu vou te comprar um presente, não aparece. Abandono. Nós estamos vivendo isso. Irmãos contra irmãos, pelo amor de Deus, o que tem de irmão em treta com irmão, de ódio, de rancor?
brigando por causa disso, brigando por causa daquilo, de herança, de dinheiro. Não, pelo amor de Deus, porque o amor esfriou. E para nós encerrarmos, vai dar para trabalhar só 2 lições. O que não é amar? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios 13:1. Paulo ele vai definir o amor para nós em 1 Coríntios 13. Algumas versões, como King James, vai aparecer aí caridade, mas essa versão foi uma tradução equivocada, é amor mesmo. O hebraico original fala do amor, não é da caridade, até porque a palavra caridade e amor no hebraico elas vão ter uma mesma conotação, mas eu quero que você entenda esse texto como amor. E fica claro que quando ele define a palavra amor, não é por palavras, mas sim por atitudes. O verso 1, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine, só barulho. Se eu tivesse o dom de profecias e entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não tiver amor, nada disso me seria útil. Olha o que ele está dizendo, volta para o texto comigo. Eles, ainda que eu tivesse dom de profecia, meu irmão, o cara recebeu o dom de profecia íntimo de Deus. Sim ou não, Cristiano? Tete a tete com o pai. Eles, ainda que eu recebesse o dom de profecia, ainda que eu entendesse todos os mistérios de Deus. Quais são os mistérios de Deus? Porque a água é molhada. É um mistério de Deus. Nossa, que mistério maluco, né? Existem outras galáxias, essa já fica um pouco melhor, né? Por que não existe vida nos outros planetas? São mistérios de Deus. Eles, ainda que eu conhecesse todos os mistérios de Deus, sem amor, não me vale nada. Ainda que eu tivesse conhecimento, eu falo assim, um cara inteligente, um cara que conhecesse, ainda que eu tivesse conhecimento ao nível dele diz ali, falar a língua dos homens e dos anjos, poliglota. Ele diz, sem o amor, nada disso vale. Mas Paulo acha que ainda é pouco. Ele fala, não, é pouco, eu preciso ir mais fundo. E ele diz assim, mesmo que eu desse tudo aos pobres, e entregasse até o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. E agora ele vai definir o que é amor. A definição vem aqui, e aqui é um tapa na cara. Prepara para a pancada, porque agora a gente apanha. Se você nunca parou esse texto aplicando isso na sua vida, hoje a gente passa vergonha. Olha que ele diz assim, o amor é paciente. Já esculhambou aqui já. Não levanta a mão, mas quem aqui fica indignado com as demoras? Não levanta a mão para a gente não passar vergonha. Dos filhos, da esposa, do marido, uma impaciência que se fica quase que endemoniado. Não levanta a mão. Já perde a paz. Na hora do culto, o Satanás me visitando aqui já. Pois Paulo ele diz assim, o amor é paciente. Já vem logo a pancada. Não, mas eu sou uma pessoa impaciente mesmo. Ele falou, então você não ama. É ele que está dizendo, não sou eu, porque eu já levei pancada já na primeira. Ele diz, o amor é bondoso. O amor não é ciumento. Cadê as mulheres doidas de ciúmes daqui? Não levante a mão, por favor. Cadê os homens malucos que não deixam a mulher sair de casa, fica rastreando ela no celular para ver onde é que ela está? Aqui é o texto, não sou eu que estou dizendo não. O amor não é ciumento. Meu Jesus Cristo. O amor não é presunçoso. Pastor, o que é presunção? O que significa ser presunção? Vaidoso. A pessoa que tem uma opinião excessiva sobre a sua pessoa, positiva demais, pretensiosa. Eu sou bom, eu faço, eu aconteço. Se eu não tiver na sua vida acaba. Se eu morrer, essa família está perdida. Sabe aquela mãe que dizia assim, eu não sei o que vocês vão fazer quando eu morrer. Esse é o amor pretensioso. Jesus e ela sim, ela um pouquinho mais alta. Olha, ele morreu mas sou eu que te aguento. Que? O amor não é pretensioso. O amor não é orgulhoso. Ficar 3 dias sem falar com a esposa, com o esposo, por causa de treta, de encrenca boba. Não pede perdão. Meu Deus do céu.
morre, mas não reconhece que errou, orgulhoso. A Bíblia diz: o amor não é assim. Não adianta dar flores, chocolate, se a tua atitude é contrária. Quem está me entendendo, diga amém. Aí ele continua. Essa daqui já ia dar vontade de fechar a Bíblia e ir embora. Ele diz assim: o amor não é grosseiro. O que tem de mulher cutucando os rins dos maridos? Ainda bem que eu estou de pé. Porque a ausência de paciência gera irritabilidade, a irritabilidade gera grosseria, e a grosseria revela a ausência de amor. Você quer que eu repita? Você está entendendo? A gente faz tudo errado. É verdade ou não é? A gente faz tudo errado. Tudo que Paulo fala que é o amor, nós não fazemos. Nós somos impacientes, ciumentos, rancorosos, irritados, grosseiros. Você lavou a casa? Não, lambi o chão. Já começa assim já. É um negócio assim, né? Traz um leite para mim, no copo. Não, no rodo. Parece aquele cara, né? Tinha um humorista que era, né? Como é que era? Mas ele era tolerância zero, né? Tolerância zero. Gente, é tudo falta de amor. Por isso que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Já esfriou. O amor não é grosseiro. O amor, essa daqui, meu irmão, que vontade que deu de parar de preparar o esboço. Sério. A Anne não olha nem para cima. Se ela olhar para cima, ela vai ficar me fitando com os olhos, tipo, falando, tá aprendendo, né? Ela nem agora ela olhou. Pode olhar, amor, para mim, pelo amor de Deus. Olha que ele diz assim, ó: o amor. Eu não vou ler isso aqui. O amor não exige que as coisas sejam da sua maneira. Ai, meu Deus. Eu vou embora. É do meu jeito. Aqui. Não, eu te amo, mas a gente faz de jeito diferente. O amor não é irritável. A gente se irrita por qualquer coisa. A gente irrita no trânsito, a gente irrita em casa, a gente irrita para fazer almoço, para limpar o almoço, para fazer. Tem umas irmãs que elas são assim. Você quer ajuda? Não, pode sair. Não quero ninguém que vão me atrapalhar. Depois ela começa, viu? Ninguém me ajuda. Eu faço tudo só, quero ver quando eu morrer. Irritado. O amor não é rancoroso. O que é rancor? O rancor é o ressentimento, é a mágoa profunda, ocasionada por uma ofensa recebida no passado que não conseguiu liberar. Pessoas que ficam ressentidas, diz: o amor não é rancoroso. Tem gente que não é feliz no casamento porque fica guardando rancor. Gente que mora na mesma casa e dorme em quarto separado, não é porque tem um problema de apneia que está tratando, é porque tem rancor. Não larga e não arruma. Não estou dizendo que tem que largar, tem que arrumar, mas tem que tomar uma decisão. Rancor. Qualquer coisa está acontecendo, às vezes está lá naquele momento feliz, sabe, às vezes naquele momento, mas eu lembro que em 1983 fala: meu Jesus Cristo. O amor não é rancoroso. Continuo. Vamos terminar? O amor não se alegra com injustiça. Às vezes nós somos injustos com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, com os pais. Ele não se alegra com a injustiça. Promete e não cumpre. Fala que vai fazer e não faz. Injusto na cobrança, cobra uma coisa que não vive. Ele diz: o amor não é injustiça, não se alegra com a injustiça. O amor, ele se alegra com a verdade. Ou seja, o amor não é mentiroso. Onde tem mentira, não tem amor. O amor nunca desiste. O amor não perde a fé. O amor sempre tem esperança e se mantém firme. E aí põe o último para mim lá, por gentileza, que aqui eu não separei. O amor tudo sofre, não o próximo. Tudo sofre, tudo crê. Não está nessa versão? Eu peguei, eu acho que a outra versão ali. O amor tudo crê, tudo espera. É o 7. Deixa eu ver, é o meu 7, então ele está diferente, né? Não desiste, não perde a fé, sempre tem a esperança, se mantém firme. E avaliando essas palavras de Paulo, quanto nós amamos.